Sejam bem-vindos à videopalestra sobre como criar estratégias de comunicação para atrair empresas para o seu projeto cultural. Esta palestra faz parte do programa Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Este vídeo é dedicado a produtores e artistas que estão iniciando a sua jornada profissional e que buscam desenvolver boas práticas para conquistar um patrocinador. Eu sou Bruno Katzer e antes de iniciar a palestra, gostaria de contar um pouco da minha história profissional. Comecei a trabalhar com produção cultural em meados dos anos 90, exatamente em 97, trabalhando como assistente de produção em teatro a domicílio, festivais de dança, cinema e peças de teatro. Em 2005, idealizei uma exposição sobre a cultura da música eletrônica em parceria com o jornalista Tom Leão e o produtor Rossini Freitas. O Geração Eletrônica teve o patrocínio do Banco do Brasil e da Oi. Além disso, fui diretor de produção e produtor executivo de mais de 20 peças teatrais. Foi exatamente em teatro que notei que boa parte dos produtores não tinham entendimento de como conseguir um patrocínio para os seus projetos. Me incomodava muito a sensação de que nós da cultura estamos pedindo sempre um favor para uma empresa patrocinar um projeto. Aquela sensação de que estamos pedindo esmola me deu um estalo, de uma área pouco explorada no meio cultural. Comecei então a me interessar por esse segmento, de como funcionava o marketing cultural e de patrocínio dentro das empresas. A estudar sobre tendências de mercado, me aprofundar sobre leis de incentivo, formatação de projetos culturais e que tipos de retorno estariam alinhados com as estratégias de comunicação das empresas. Então, em 2007, fui convidado para fazer parte da equipe de comunicação e marketing de um importante festival internacional de cinema no Rio de Janeiro. Em 2011, assumi como gestor da área até 2018. Lá desenvolvi algumas habilidades, sendo uma das principais o planejamento estratégico, o relacionamento entre as empresas patrocinadoras e os idealizadores do evento e a gestão de comunicação. Não somente na comunicação externa, como a comunicação interna entre as equipes. Hoje trabalho com consultoria e gestão de projetos culturais com foco no relacionamento entre as empresas e os gestores culturais. Bem, agora vamos falar um pouco então do cenário atual. Como sabemos, a pandemia do Covid-19 veio para reconfigurar o estado das coisas. Além de impactar a saúde física e mental da população, a contenção do vírus exigiu uma série de adaptações drásticas de toda a nossa sociedade. Sendo que uma das áreas mais impactadas, claro, foi o setor da cultura e do entretenimento. Foi um grande choque para todos nós que já estamos passando por um grande baque nesses últimos anos. Por conta da descrença em torno da cultura, a demonização das leis de incentivo e por falta de iniciativas públicas. Mas como lidar com tudo isso agora? O que fazer? Sabemos que muitos profissionais e lugares não estão resistindo, infelizmente. Mas outros tantos vão surgir com novas ideias e novas adaptações. Tem muita gente falando que a pandemia atuou como um grande acelerador de tendências. E acho que isso, em diversos aspectos, é verdade. Vimos a transformação digital que levaria anos para ser feita, sendo colocada de pé em poucos meses. É preciso se adaptar a essas mudanças, entender o que está vindo e o que fazer para concretizar os nossos projetos culturais. A cultura sempre existiu e resistiu. Não será diferente agora. Para iniciar a palestra, precisamos então entender um pouco o que significa a cultura, né? A cultura, além de ser as expressões de um povo, de um grupo, significa também um conjunto de métodos e técnicas necessárias a essa produção. Isso vale para qualquer campo. Por exemplo, a agricultura é a cultura do solo para produzir vegetais. São técnicas para cultivo. Essa soma de ferramentas e métodos também significa cultura. O mesmo vale para a cultura artística. Por exemplo, uma orquestra. É a união de diversos instrumentos ou ferramentas que emitem sons, que trabalhando com uma metodologia executada pelos músicos, sob o comando de um maestro, somam em uma união harmoniosa de diversos sons. Isso, há 300, 400 anos atrás, era uma grande revolução, algo que mudou completamente a maneira de ser e de pensar das pessoas. Criou-se assim um tipo de música, um tipo de cultura. E agora não é diferente. Estamos passando por uma verdadeira revolução que muitos cientistas, filósofos e acadêmicos dizem que é a maior desde o surgimento dos Homo sapiens. Meio assustador, não é mesmo? Ela envolve não só a revolução digital, como a inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas,
Mais ainda, a revolução da biotecnologia, nanotecnologia e robótica. Somando todos esses fatores, nos tornaremos cada vez mais híbridos, meio homem, meio digital, meio máquina. Mas estes assuntos deixarei para uma próxima oportunidade. Aqui vamos focar na mudança de comunicação e alguns pontos para atrair patrocinadores para os seus projetos culturais. Precisamos nos adaptar a essas novas técnicas digitais e utilizá-las a nosso favor. Como disse o autor do livro Cybercultura, o filósofo Pierre Levy, ou você domina o algoritmo do Facebook ou ele te domina. Isso já é uma realidade. Vocês já viram o documentário Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes? Ambos estão no Netflix. Vale a pena assistir para entender como as redes sociais influenciam diretamente o nosso dia a dia. Agora vamos falar um pouco mais do que é marketing e a comunicação, como ela mudou radicalmente. As empresas buscam entender cada vez mais o valor e as necessidades emocionais de seus clientes, tornando-as mais humanas e proporcionando encontros reais ou virtuais junto ao seu público consumidor. Isso significa que para marcas e empresas, o ser humano precisava vir em primeiro lugar. O consumidor está cada vez mais consciente de sua compra e não se deixa mais levar por anúncios ou campanhas de publicidade que víamos nas décadas passadas. A famosa família margarina não vende mais. Hoje tem um propósito alinhado com seu público-alvo, que reflita seus valores e crenças, como saúde, bem-estar, sustentabilidade ambiental e até mesmo conexões familiares. Tem um peso muito grande na decisão de compra. Em uma entrevista realizada pela Cause, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e a ESPM, 77% dos entrevistados esperam que empresas contribuam mais para a sociedade hoje do que contribuíram no passado. 82% consideram muito importante que as empresas demonstrem um alto grau de responsabilidade social. Por que vocês acham que é importante ter um retorno social nos seus projetos? Só a este ponto já dá para fazer alguns feats com algumas empresas. A inclusão tornou-se um propósito e as marcas estão atentas a isso. Para cativar o consumidor, as marcas têm que estar alinhadas na sua essência por um propósito. O que exatamente vem a ser isso? O propósito é a verdadeira razão para a empresa existir. O que torna relevante e útil para seus clientes é resolver um problema, estar ligado às causas humanitárias e de que forma está contribuindo para modificar positivamente a sociedade. Com base nesses objetivos é que são baseadas todas as suas ações. Um exemplo poderoso e conhecido é o da Nike, que foi uma das primeiras empresas a ter um propósito claro: trazer inspiração e inovação para todos os atletas. Mas a verdadeira sacada veio do cofundador da Nike, que em 9 palavras fez um propósito relevante para um planeta inteiro. Se você tem um corpo, você é um atleta. Sabendo que as empresas cada vez mais precisam estar alinhadas a um propósito, a um posicionamento social e também cultural, começamos assim a começar a identificar que tipos de empresas estão alinhadas com o meu projeto, seja ela qual for. Juntando a questão do propósito, vem também o atendimento, que não é mais somente presencial. Esse atendimento está na forma como as marcas se relacionam com os consumidores nas redes sociais. Instagram, WhatsApp, YouTube. Chama a atenção aqui. Isso não vale somente para as grandes empresas, ou mesmo para os pequenos empresários. Falo também da gente, formadores de cultura. De que forma nos comunicamos com o nosso público? Não somente quando o projeto está sendo executado de forma permanente. O atendimento agora, podemos dizer, que é 360 graus. Acontece nos diversos formatos, nos espaços físicos e nos virtuais também. Hoje podemos ir em uma loja da Nike, por exemplo, experimentar um produto e finalizar a compra pelo aplicativo de uma outra loja. Esse tipo de experiência causa para o consumidor, para o público, um impacto positivo, uma sensação de controle e de mobilidade, criando assim mais valor para o ser humano. É fundamental que hoje, na formação de uma equipe técnica de um projeto cultural, tenha alguém que entenda de marketing digital, para elaborar com a direção e assessoria de imprensa as estratégias de comunicação do projeto. Vamos ao exemplo de uma peça teatral. Sabemos que seu principal produto é o espetáculo em si, uma apresentação em um local físico. Sabemos que precisamos ter algumas mídias, sejam elas impressas ou de internet, pagas ou não. Sabemos também que precisamos criar nas redes sociais perfis, gerenciá-los e chamar seguidores para que fiquem sabendo da peça.
Mas isso somente não basta. Precisamos entender todos esses canais de comunicação e costurar um planejamento que começa na divulgação bem antes da estreia, a experiência na hora da compra do ingresso, durante o espetáculo em si e o pós-espetáculo, que podemos chamar de pós-venda. Que tipo de experiência o público teve? Quais as sensações que ele sentiu? Uma dica: faça uma pesquisa com o público após o espetáculo. Nesse sentido, os festivais de música há anos estão dando um banho de experiência. A cada ano, festivais de música como Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland, o Vila Mix conquistam os corações dos brasileiros, não apenas pelas atrações e seus line-ups, mas também pelas experiências proporcionadas ao longo de todo o evento. Dá um show de experiência e imersão onde todos ganham: o público, os músicos, toda a sua cadeia produtiva e as marcas. Um estudo do European Music Festival Studies, divulgado pela Harvard Sport Entertainment, aponta que 65% dos frequentadores de festivais de música acreditam que as marcas patrocinadoras melhoram a experiência durante o evento. 6 a cada 10 marcas presentes no local são lembradas pelos participantes, e 36% afirmaram estar mais propensos a cobrar produtos de um patrocinador depois de ter contato com a marca do festival. Um dos grandes diferenciais da experiência, como mencionei antes, está no atendimento. Medidas simples como atendimento e pós-venda se tem uma experiência agradável para o consumidor, sem apelar para as megas ações promocionais, apenas usando da boa e velha comunicação. Chama atenção aqui a esse tipo de experiência. Ela é casada, projeto e marca. Ambos precisam estar alinhados nessa experiência. O que tem no projeto que eu possa adaptar para tal empresa que eu estou conversando? Neste atual momento da epidemia, novos formatos surgiram. A tendência nos próximos anos é nos tornarmos cada vez mais híbridos, digital, presencial, juntos. Descobrimos, por exemplo, que é possível sim encenar uma peça pela internet. Uma experiência nova, claro, que tem muito chão para percorrer, até se tornar normal para todos nós. O presencial sempre vai existir e duvido muito que isso mude. O contato humano é vital para a nossa sobrevivência emocional. Mas encontramos novos caminhos de nos aproximarmos e por um baixo custo. E aí que entra a inovação. Como conseguimos unir as marcas para estar de forma híbrida ao projeto cultural? Se quisermos sobreviver, enquanto setor cultural, precisamos atrair as marcas e fazê-las vestir o nosso projeto. Seja ela uma peça de teatro, um filme ou um festival de dança. Causar experiências, elaborar retornos positivos, sejam sociais, de relacionamento ou mesmo no posicionamento da marca junto ao seu público. Mas você deve estar se perguntando: Bruno, afinal, como fazemos isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, entender o público do seu projeto é primordial. Um dos erros clássicos na hora de idealização de um projeto é achar que tivemos uma grande ideia, que todos vão amar e que será um grande sucesso, sem antes analisar o seu público. Não estou falando daquele tradicional, classe social, idade, sexo, enfim, até o pensamento das agências de publicidade mudaram nesse sentido. Basta fazer um comercial alegre de refrigerante que todos vão comprar. Esse pensamento de que basta ter uma excelente ideia já era. Precisamos entender para quem estamos falando. Qual o perfil de público que se interessaria pelo formato do projeto e do tema que eu estou executando. A formatação do projeto começa pela sua ideia, claro. Mas sem saber para quem o estamos direcionando, fica vago, perdido. É muito mais difícil de atrair o público e as marcas. Ao entender o público do evento, você está pronto para entender o público do seu patrocinador. Algumas perguntas simples ficam aqui. Por que as pessoas podem se importar com o seu projeto? O que ele tem de diferencial? O que chama a atenção? De que maneira seu projeto toca as pessoas? Por exemplo, une os amigos? Faz refletir sobre algum tema específico? Traz divertimento para pais e filhos? Qual o perfil das pessoas que mais tem a ver com o tema que o seu projeto cultural tem? Um documentário sobre montanhismo, por exemplo, pode atrair pessoas que gostam de praticar atividade física, que buscam por belas paisagens e conhecer novos lugares. Há grupos distintos que podem se interessar pela minha ideia. Vamos supor um evento sobre sustentabilidade. Famílias que buscam alimentação saudável, por exemplo. Pessoas que queiram se conscientizar de que forma podem construir um mundo melhor. E assim, entendendo o público, conseguimos entender as marcas. Porque as marcas sabem muito bem para que público elas estão falando.
gastam milhões e milhões para entender cada vez mais em como direcionar uma nova linguagem, uma nova comunicação que atrai ainda mais consumidores. Quanto mais entendermos o nosso projeto, seus diferenciais, que chame a atenção das empresas, seu público e que tipo de experiência podemos causar, fica mais fácil identificar que empresas poderão se interessar pelo seu projeto. Projetos com viés social, por exemplo, eventos sobre sustentabilidade, relacionamento com clientes, parceiros e funcionários, uma peça de teatro, promoção da marca, documentário sobre montanhismo, promovendo uma marca de roupa ou uma agência de viagem. Esses são exemplos rasos que eu estou dando aqui. Essas análises dependem de cada projeto desenvolvido. Por mais que alguns projetos possam ter pontos parecidos, cada projeto é um projeto bem diferente do outro. Com o nosso projeto bem montado, entendendo o nosso público, vamos a um trabalho bem pontual que requer muita paciência. Vamos analisar o perfil das empresas. Em primeiro lugar, quanto custa o meu projeto? Essa pergunta norteia sobre o tamanho das empresas que eu vou buscar e que tipo que elas podem se interessar também. O que tem de relevante e o que pode ajudar as empresas a alcançar os seus objetivos. Quando estiver em contato com uma empresa, seduza seu contato a dizer quais as dificuldades que a marca está passando e tente saber qual é o posicionamento dela. Melhorar a marca junto ao seu público final, criar relacionamento com clientes, melhorar a vida das pessoas que vivem em volta da empresa são alguns exemplos. Outro ponto importante, caso estejam aptas a usar a lei de incentivo à cultura, é saber se as empresas são lucro real ou não. Se forem lucro real, elas podem utilizar da renúncia fiscal. Em seguida, analise qual é a maior carga tributária dessas empresas. Elas pagam ICMS no estado do Rio de Janeiro? Se sim, elas então podem utilizar as leis de incentivo de cultura do estado. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro garante 100% de dedução fiscal, ou seja, a empresa não vai gastar nada investindo no seu projeto. Analisar o perfil das empresas é de extrema importância para ser assertivo na hora da venda. Imagine que, igual a você, tem milhares de projetos buscando patrocínio. É só entrar no site do Versalig para ver a quantidade de projetos que estão aprovados para usar a Lei de Incentivo Federal. Por isso, na hora de pensarmos na viabilidade econômica do projeto, é preciso deixar de lado um pouco do romantismo do aspecto artístico e pensar como uma área comercial, como empresário. É preciso falar a mesma língua do meio corporativo. Para isso, planejamento estratégico é muito importante. E é uma das grandes dificuldades entre os produtores e as empresas. Nestas horas, um profissional especializado em captação de recursos ou marketing cultural podem ajudá-los. Outro ponto na hora de vender o projeto isso é bem interessante, esqueçam as logomarcas estáticas. Isso ainda é importante? Claro que é, mas só a inclusão de logomarca não vende mais. Como eu mencionei anteriormente, o que causa é a experiência. O que é novo e interessante para atrair tanto as empresas, quanto engajar o teu público, quanto também o da empresa. Abusem dos meios digitais. Se associem a canais e influenciadores que estejam dispostos a falar sobre o seu projeto. Na hora de preparar as contrapartidas, pense fora da caixa. Nós, da cultura, temos a grande vantagem de sermos seres criativos. As agências de publicidade, as marcas, desde os pequenos estabelecimentos até as grandes empresas, estão buscando por novas ideias. Criem conteúdos digitais direcionados para essa empresa interessada. As marcas estão enlouquecidas atrás desse tipo de conteúdos exclusivos. O TikTok está aí, os canais do YouTube estão bombando e os custos são relativamente baixos comparado à compra de espaço em mídias tradicionais. Mas claro, se a empresa estiver disposta a investir em uma ação promocional, escute-as e criem junto em soluções. Lembrando que este custo vem delas e não pode ser acoplado no orçamento do projeto caso esteja usando as leis de incentivo. Por último, executem todas as entregas com perfeição e caprichem nos relatórios. Um produto cultural bem planejado e executado deixa tanto o público quanto as empresas satisfeitas. Entregue 200% do que foi prometido às empresas. Digo isso porque 100% é o mínimo, então entregue mais e melhor. Como disse antes, o atendimento é vital na vida de qualquer empresa. Isso vale para as empresas produtoras e artísticas, como a gente. Entender a linguagem do mundo empresarial, saber negociar e cativar os seus contatos é um grande diferencial no mercado. Poucos sabem fazer isso. Caprichem nos relatórios. Um excelente relatório mencionando todos os retornos alcançados, todos os retornos realizados,
vão abrir mais portas para novos investimentos, seja deste mesmo patrocinador ou de novos. Uma das maiores reclamações que eu ouço das empresas, geralmente prometem demais e executam de menos. Da mesma forma que essas empresas estão acreditando nos nossos projetos, é preciso criar uma relação de confiança mútua. E por fim, é preciso ter coragem para dialogar. O mercado é cruel muitas das vezes. É preciso ter resiliência, saber ouvir muitos nãos e adaptar cada momento ou projeto à realidade do patrocinador. A ideia central do projeto é imutável, mas o envelopamento do produto pode e deve ser moldado conforme o patrocinador e o investimento. Não estou falando para tudo ter a marca da empresa, mas onde puder envolver o propósito da marca no projeto é um golaço. Ter esse entendimento de adaptação vai ajudar muito. Sei que para muitos aqui o que foi dito pode parecer óbvio, mas o que eu compartilhei aqui com vocês é um pouco das dificuldades que encontrei no início da minha carreira e que me fez despertar para uma área pouco explorada no meio cultural. Caso queiram trocar um pouco mais, dar a sua opinião sobre o vídeo e mesmo tirar algumas dúvidas, os comentários estão ativados e será um enorme prazer conversar com vocês. E sobre conversar, ativem suas redes de relacionamento. O LinkedIn é uma ótima fonte para descobrir quem é quem dentro das empresas. Falar com amigos e parentes ajuda muito também. Todo mundo trabalha em algum lugar ou pode saber quem trabalha em uma determinada empresa. Isso já abre um canal de comunicação entre você e a tal empresa. Estou na torcida que todos consigam realizar seus projetos culturais. Cuidem-se, estudem, planejem-se, criem redes colaborativas e não tenham medo de ir ao encontro das empresas. Até a próxima!